Olá, agora vamos falar sobre bases ortonormais e para prepararmos o terreno precisamos de falar sobre famílias somáveis, precisamos de noções de somabilidade de famílias de vetores. Então necessitamos de dar um sentido a somatórios desta forma, quando os índices I formam um conjunto não enumerável e não queremos nos preocupar com possíveis estruturas de ordem em I. Okay? Então, dizemos que uma família de pontos no espaço normado é somável e tem soma x, e escrevemos que a soma dos xis é x, se para cada epsilon existe um subconjunto finito dos índices, tais que para todo o subconjunto finito, né, de índices que contém o f epsilon, okay, vale que x menos a soma finita em f, né, nesse subconjunto finito, está epsilon próximo. Isto é epsilon pequeno. Significa que eu posso aproximar, né, o x por uma soma finita tão perto, tão bem quanto eu queira. Então, a motivação para esta definição é que para a sequência de reais ou complexos são equivalentes as propriedades. Xn é absolutamente convergente para x e, para todo o epsilon, existe um conjunto finito de inteiros, tal que para todo o f, satisfazendo, né, que f contém, é um conjunto finito que contém o conjunto f epsilon, vale que x é aproximado pela soma de todos os xn no conjunto f a menos de epsilon. Okay? Isto é uma definição equivalente de convergência absoluta. Podem verificar, né, nos apontamentos de vocês do curso de análise. Então, vamos aplicar estas ideias. Temos dois espaços normados e uma aplicação linear limitada de x para y. Uma aplicação linear contínua. Dada uma família somável em x, com soma x, então t de xi é automaticamente uma família somável em y com soma t de x. Né? De fato, o que acontece é que para qualquer conjunto finito de índices, eu tenho que o x menos o tx menos o t de xi, menos esta soma finita, pode ser escrito como, usando linearidade, t, né, de x menos a soma finita. Isto é menor ou igual, por definição, de norma de operador, é menor ou igual que a norma de t, vezes a diferença entre a norma da diferença entre x e a soma finita. Okay? E, portanto, aplicando a definição de família somável, segue imediatamente que se esta família soma x, então automaticamente esta família soma t de x, porque isto aqui pode ser feito arbitrariamente pequeno, logo isto aqui pode ser feito arbitrariamente pequeno. E a prova está completa. Analogamente, uma família satisfaz a condição de Cauchy, analogamente ao caso também de famílias somáveis, de séries, né, de séries de números reais. Vocês estudaram em análise, a condição de Cauchy para uma família significa que para todo o epsilon eu arrumo um subconjunto finito, tal que para todo subconjunto finito disjunto do f de epsilon, a soma é em norma epsilon pequena. Então, algo interessante é que toda a família somável satisfaz a condição de Cauchy, isso é fácil de verificar, deixo como exercício. E por outro lado, se uma família é de Cauchy, né, então o conjunto de índices não nulos, de vetores índices correspondentes a vetores não nulos, é enumerável. Porquê? Porque este I estrela, conjunto de índices correspondente aos vetores não nulos, é a união deste IN, em que IN é o conjunto dos índices em que o xi tem módulo maior ou igual que 1 sobre n. E pela condição de Cauchy, cada IN é finito. Okay? Isto pode ser um excelente exercício, não muito complicado, para conferirem se vocês entenderam estas definições. E chegamos ao critério de Cauchy. No espaço de Banach, uma família de elementos é convergente se isso é essa família de Cauchy. A prova é um exercício, né? Porque
xn, né? A sequência é uma sequência de Cauchy, a família dos IN que nós temos aqui em cima definidos, né? Que nos dá aquela estrela. Esta sequência, a soma dos INs, é uma sequência que é de Cauchy e cujo limite é o limite da família. Ok? Este é o critério de Cauchy em espaços de Banach. É um outro excelente exercício para vocês verificarem as definições e fazerem uma revisão da análise. Então, finalmente, dizemos que uma família no espaço de Banach é absolutamente sumável se existe um número real ou complexo, tal que a soma dos módulos, a família dos módulos dos xis é uma família sumável com soma alfa. Okay? Então, uma família é absolutamente sumável se e só se as somas finitas, né, das normas dos seus elementos são uniformemente limitadas por qualquer conjunto finito. Okay? Além disso, toda a família absolutamente sumável é sumável. De fato, né, se existe uma limitação uniforme para as somas finitas das normas, né, então se nós escrevermos os índices como a união disjunta dos índices que correspondem aos vetores nulos, né, mais é a união disjunta. A união disjunta dos conjuntos IN menos IN menos 1, IN definido aqui atrás, IN foi definido aqui, okay? Decompondo o I como a união disjunta, essas uniões disjuntas, né? Obtemos o quê? Que a soma dos xis em cada uma finita, né? A soma finita dos xis em cada uma dos pedacinhos IN menos IN mais 1, tudo isso somado de 1 até K, cresce, tomando o supremo todo K, exatamente para esta série infinita, ok? Por definição de soma infinita, né? Da análise, para um certo número beta. E isto existe porque, bom, porque o beta é limitado. Estas somas, né, elas são todas limitadas. Eu obtenho de fato aqui, para cada K, eu obtenho uma sequência que é monótona e limitada e, portanto, tem um limite que é o beta. Ok? Esta sequência, né, é monótona, estritamente crescente e limitada em R. Assim, dado um epsilon, existe um K, tal que para K maior que esse Kzão, e eu tenho que beta é aproximado pelas somas desta sequência. Portanto, para cada F finito, tal que F contém o I Kzão, né, o conjunto de pontos que está contido no I1, com o I2, com o I3, etc., com o IK, temos que existe um M maior que K, né? Só que se qualquer conjunto finito que esteja ali contido, no IM com o I0, obtemos que estas somas, né, elas estão enquadradas entre beta e beta mais epsilon. Isto mostra que são uma família absolutamente sumável com soma beta. Então, se uma sequência de pontos, uma família, perdão, de pontos é absolutamente sumável, então para alfa a soma da norma dos elementos da família, e para qualquer subconjunto finito, vale que a soma desse subconjunto finito é dominada por alfa. Okay? Também se xi é absolutamente sumável, então a xi é de Cauchy, né? Como a norma dos elementos é uma família sumável, então essa família é de Cauchy. Portanto, para cada epsilon existe um f de epsilon, um conjunto finito, tal que para todo conjunto finito, disjunto do f de epsilon vale que a norma da soma do conjunto finito é menor ou igual que a soma das normas do conjunto finito, que é menor ou igual que epsilon. Porquê? Porque xi em norma é uma família sumável.
Como estamos no espaço de Banach, e X é uma família que satisfaz a condição de Cauchy, então esta família é somável. Isto prova o lema. Devido a este lema, nós escrevemos esta anotação para indicar que uma família é somável, exatamente como nós fazemos com as séries de números reais ou complexos na análise, né, ou na análise complexa. Okay? Recordando o lema, uma família é absolutamente somável se e só se, né, a família das somas finitas das normas dos elementos da família é uniformemente limitada. Agora podemos falar de famílias ortogonais em espaços de Hilbert, porque é uma aplicação destas ideias. Então dizemos que uma família de elementos de um espaço vetorial com produto interno ortogonal, se para qualquer subconjunto finito, nós temos que x e xj têm produto interno nulo, qualquer que seja o i e o j distintos. Essa família é finita. Okay? Para qualquer subconjunto finito. Dizemos que uma família de elementos de um espaço vetorial com produto interno é ortonormal, se além de nós termos esta identidade, nós temos ainda assim que quando xi é igual a xj, quando i é igual a j, eu tenho 1. Né? Quando eu tenho norma, todos eles têm norma 1. Okay? Tomemos uma família ortonormal num espaço de Hilbert. Okay? E tomemos alfa i, uma família de elementos de corpo, uma família de reais ou de complexos. Então, a família alfa i vezes y converge no espaço de Hilbert se e só se a sequência, a família alfa i é de quadrado somável, se e só se, portanto, o alfa i está em L2i, em L2 de i, que é o conjunto das sequências, no caso das famílias, de quadrado somável. Okay? Suponhamos que vale a convergência. Okay? Então, a alfa i y é de Cauchy. Portanto, né? Para cada epsilon existe um f epsilon finito em i, tal que para todo f finito, disjunto do f epsilon, se tem, isto é a definição de sequência de Cauchy, se tem que a soma dos alfa i y desse conjunto finito é menor que epsilon, em norma. Okay? Portanto, o quadrado dela é menor que epsilon quadrado. Mas o quadrado disto aqui pode ser escrito também deste jeito. Okay? Mas como elas são ortonormais, quando eu fizer o produto interno, né, destas duas expressões aqui, eu fizer o produto interno, o yi com o yj dá 0, e portanto só sobra o yi com o yi que dá 1. Então este produto de fato é a soma dos alfa i's ao quadrado. Como o epsilon é arbitrário, mostramos que o quadrado dos alfa i's é uma família de Cauchy e portanto a família dos alfa i's tem quadrado somável, portanto está em L2. Reciprocamente, se alfa i tem quadrado somável, okay, então alfa i ao quadrado é uma família de Cauchy, o que garante, pela equivalência acima, que alfa i xi é uma família de Cauchy no espaço de Hilbert. E, portanto, existe a sua soma. Porque Hilbert, o espaço de Hilbert, é um espaço de Banach. E a prova terminou. Okay? Observamos que a norma da soma de uma família somável coincide, de fato, com o quadrado, né, a soma dos quadrados com a raiz quadrada aqui. Ou seja, coincide com a norma L2 dos coeficientes desta família somável quando eu tomo o yi ortonormal. Okay? Porquê? Porque para todo epsilon existe um f epsilon finito, tal que para todo conjunto finito que contém um f epsilon, vale que a soma, a norma da soma dos alfa i aproxima a norma de y, se isto é menor ou igual que esta diferença, que é menor que epsilon pela somabilidade. Okay? Então, esta igualdade segue por definição de somabilidade da família alfa i ao quadrado, já que eu tenho, para cada soma finita, vale esta relação, que nós já verificamos atrás.
Ok? Então nós obtivemos esta relação muito importante. Então, agora sim, podemos fechar com a ideia de famílias ortonormais, né, e coeficientes de Fourier. Então, tomemos uma família ortonormal e um ponto qualquer do H. Então, eu pegando esse x, né, eu posso pegar nos elementos da família ortonormal e fazer o seguinte. Pego no produto interno y com x e multiplico por y. Né? Esta série, esta família, para todo o y em A, da família ortonormal, define um operador que é absolutamente convergente, né? Uma relação está bem definida, e além disso, a soma dos quadrados é somável, tem soma quadrado de x, se e só se, né, o E de x é igual a x. Outra afirmação é o produto interno de y com x é nulo para todo o y em A, sempre, né, exceto um subconjunto enumerável de elementos de A. Outra observação, outra afirmação, o operador E, definido aqui em cima, é a projeção ortogonal de H sobre o seu espaço fechado, né, gerado pela família ortonormal A. Okay? Para provar este teorema, a gente observa o seguinte. Se eu tomar um conjunto finito arbitrário, eu fizer esta soma finita aqui, que é exatamente a mesma soma aqui em cima, só que eu tomo a soma finita, né? Então eu observo que se eu fizer o produto interno z com x, esta soma finita vezes x, eu vou obter exatamente a soma de yx² nos y do conjunto finito. E que isto coincide com z² também. Com a norma de z², né? Porque é a mesma coisa que eu pegar nisto aqui e multiplicar por ele mesmo, né? E fica o y vezes o y está sempre 1. E com os outros y fica 0 porque é uma família ortonormal. Certo? Então segue desta relação, que zx é z², segue que x menos z vezes x menos z, que é esta expressão aqui, que é também x menos z ao quadrado, segue que esta expressão é a mesma coisa que x², né, menos 2 vezes z² mais z². Então fica x² menos z², okay, que é igual a x menos z, portanto é não negativa, okay, mas isto significa então que o z², que é esta soma, é sempre menor ou igual que o x². Isto é conhecido como a desigualdade de Bessa para qualquer parte finita de uma sequência ortonormal, né? Este tipo de expressões é dominado pela quadrada norma do x. Então, esta família é convergente. Porquê? Porque eu acabei de mostrar que esta família, em módulo quadrado, ela é limitada, né? Acabei de mostrar que vale isto. Okay? Ela é uniformemente limitada, portanto ela converge, né? E sim, o operador H, o operador E, está bem definido. Okay? Mais ainda, o quadrado do E é nada mais do que, né, esta expressão vezes esta expressão, produto interno, e isto é a mesma coisa que o yx ao quadrado, em produto, e finalmente isto é dominado pelo x². Okay? Porque nós vimos que isto era sempre verdade para todo o subconjunto finito. Logo, isto mostra que o operador linear E, né, é contínuo. Okay? Com norma menor ou igual que 1. Dizer que E de x igual a x, né? E de x igual a x, ele é implicado por, né, norma de x² ser igual à norma de EX², ok? Certo? EX igual a x é implicado por isso aqui, claro, né? Porque se estes dois forem iguais, né, então eu tenho esta igualdade e, portanto, norma de x é x e nós temos também esta relação que vem da escolha que nós fizemos antes, né, desta relação aqui, para
qualquer z finito, portanto vale para o edge x. Ok? Então isto aqui mostra que edge x é igual a x se e só se, né, esta soma for igual a quadrado da norma de x. Bom, o segundo item segue da observação anterior. Porquê? Porque se isto é uma família somável, família de Cauchy, então os únicos termos não nulos, né, da família só podem formar uma subsequência, uma subfamília enumerável. Okay? Então, exceto um conjunto enumerável, estes termos são nulos. Okay? E para o último item, para provar que é uma projeção, observemos que E composta com E é igual a E, pois por continuidade do produto interno, né? E de x é nada mais do que y é de x, y. Isto é sumável, é somando, né? Y que já estava aqui. A definição do E de x é a soma em z, zx, z, para qualquer z em A. Né? Eu escolhi z para ser diferente do y, vou fazer esta soma. Ora, nós podemos observar que vamos ter agora yz, o zx pode sair como multiplicação pela propriedade de bilinearidade, então fico com zx, yz, y, para y e z, uma somatória em todas as y e z. Okay? Então se eu fixar um y, se eu fixar o y, né, e somar em todos os z's, esta expressão, para cada y, ela só pode ser igual a 1 quando z é igual a y, porque senão, pela ortonormalidade, né, isto aqui dá 0. Então nós ficamos com y, z, quando z é y, ficamos com yx, y. Isto é novamente o edge x. Okay? Temos então que E composto com E é igual a ele mesmo, e também temos que E é ortogonal a x, é ortogonal a x menos a x. Porquê? Bom, é só fazermos o produto interno explicitamente. Este produto, né? Vamos fazer isto vezes isto menos isto. Então ficamos com yx, yx, fica esta soma quadrada. E finalmente, quando fizermos isto aqui, ficamos de novo com a soma ao quadrado. Então, as mesmas coisas são traídas, tá? Certo? Que mostra que o E é uma projeção ortogonal. Okay? Finalmente, por definição de E, o E de x é um limite de combinações lineares de elementos de A. Portanto, a imagem do E está contida no fecho do espaço gerado por A, automaticamente. Okay? Como o E é uma projeção ortogonal, né, nós temos a decomposição H como soma direta de este espaço fechado mais o núcleo de E, que é exatamente, né, a identidade menos o E. Portanto, a imagem da projeção é exatamente o ortogonal do seu núcleo. E a imagem é o seu espaço fechado automaticamente. Okay? Certo? Então, a imagem de E contém todas as combinações lineares de elementos de A, ou seja, ele é fecho. Portanto, ele é exatamente igual. Tá? Isto prova o item 13, completa a prova do E. Okay. Como exemplo do uso deste lema, tomemos o conjunto das funções de quadrado integrado da função de Lebesgue, e esta sequência que é usada nas séries de Fourier é uma sequência ortonormal para este produto interno, que gera, de fato, quadrado, a norma de quadrado. Então, a desigualdade de Bessel garante que para todo subconjunto finito, esta soma, que são os coeficientes de Fourier da F, né, a soma destes quadrados é dominada pelo quadrado da integral, pela integral do quadrado. Okay. Finalmente, uma família diz-se uma base ortonormal do espaço Hilbert se ela é ortonormal e o x é exatamente igual ao E de x. Né? Se o x se escreve como esta série, esta soma. Okay?
Ou então, que é a mesma coisa, dizer que o ortogonal do ortogonal é o espaço inteiro. Então, todo o seu espaço vetorial fechado, um espaço de Hilbert, admite uma base ortonormal. Porquê? Bom, pelo lema de Zorn, eu consigo encontrar uma família ortonormal maximal, que tem que ser uma base ortonormal. Isto deixo como exercício. É parecido com vocês obterem uma base de Hamel, okay? E depois vocês podem usar um processo de ortonormalização de Gram-Schmidt, como tem como vocês conhecem da álgebra linear, e vocês pegam nessa base de Hamel e ela vira uma base ortonormal. Okay? Então fica uma família ortonormal maximal, certo? E a partir daí vocês provam que ela tem que ser uma base ortonormal. Portanto, se há uma família ortonormal do espaço de Hilbert, são equivalentes dizer o seguinte: o ortogonal da base, o complemento ortogonal da base é o nulo, A é uma base ortonormal, ou o quadrado de x é igual à soma dos quadrados dos seus componentes, né? Que é a igualdade dessa ao Parseval. Parseval de Fourier. E como consequência, por exemplo, ter uma Stone-Weierstrass, como vamos ver aqui no exemplo, esta família, né, é uma base ortonormal do L2. Okay? Porque é uma família separante no compacto AB. Este é o teorema de Stone-Weierstrass da análise. Okay? Então, os polinômios com coeficientes complexos de potências de elementos de A são densos nas funções contínuas, na norma da topologia uniforme. Teorema de Stone-Weierstrass. Okay? Para cada epsilon, para cada f, né, existe um conjunto finito e coeficientes complexos, de tal forma que eu consigo aproximar a minha f por uma soma finita, né, destes polinômios especiais com estes coeficientes. E a partir daí, né, o C acontece que o espaço das funções contínuas é denso, né, no espaço das funções integráveis e, portanto, né, o resultado vai dizer que conseguimos provar que esta família de fato vira uma base ortonormal, porque eu consigo aproximar cada f por uma soma disto. Tá. Mais detalhes sobre séries de Fourier, elas precisam de ser estudadas num curso separado, que infelizmente não existe explicitamente na pós-graduação, mas parte destas aproximações, né, precisam de ser mais elaboradas e verificadas com mais